E o Daniel Navas, que é colaborador da coluna Viva Bem do portal UOL, escreve sobre o coma. O título da matéria é se a pessoa pode ser considerada morta estando em coma. Para entender melhor, o coma é uma condição clínica em que a pessoa tem o coração batendo normalmente, mas o cérebro apresenta as funções gravemente alteradas. Por conta disso, o indivíduo encontra-se de olhos fechados, em estado de inconsciência de si e do ambiente, mesmo após estímulos de diversas modalidades e intensidades. O coma pode acontecer de forma natural ou induzido. Em alguns casos, podem acometer pessoas que sofreram alguns problemas como AVC, intoxicações, uso de drogas, hipoglicemia, entre outros. A maioria dessas causas possui tratamento específico e, dependendo da evolução do quadro clínico do paciente, o coma pode ser, sim, reversível. Agora, qual a explicação do espiritismo para o coma, né, Elaine? Interessante o início da matéria, né? A gente, como espírita, já logo pensa, né? Lógico que não pode ser considerado a morte, né? Porque nós somente se olhássemos o aspecto físico, né? E não o aspecto espiritual, né? O espírito está ligado ali, né? Aquele corpo. Então não há morte, né? É ao estado de morte aparente, como a gente estuda nas obras, né? Mas o espírito está ali ligado, né? E que bênção, né? Geralmente é um processo de cura, né? Parece um mal, né? Você está em estado de coma, mas pode ser um verdadeiro bem para aquele espírito, dependendo da prova que ele precisa passar, né? Ali é o início de um processo de cura. Por que será que ele está passando por aquela experiência? Por que será que aquela família está passando por aquela experiência, né? Vamos falar sobre tudo isso hoje um pouquinho, né, Vanessa? Isso mesmo. Edson? Então, essa questão do coma em si, tratado na doutrina, eu tive até pesquisando antes para ver se existia alguma coisa já tratada na época do Kardec. E, na verdade, não existia ainda A palavra coma, não né? não existia ainda uma consciência maior sobre isso, né? E ele tem no Livro dos Espíritos, o capítulo 8, que é a emancipação da alma. Esse capítulo inteiro, né, eles tratam dessa questão da alma, se desprender, né, do corpo. Então vai da questão 400 até 455. E ali existe uma série de informações interessantes que são tratadas, né, a partir do momento que se descobriu que o espírito, né, que habita uma alma, vamos dizer, ou a alma e o espírito são a mesma coisa, mas que eles podem se desprender nos processos do próprio sono, né, dos sonhos e por aí afora. O Kardec fez uma série de questões. Então, especificamente sobre coma não tem, mas tem um item lá que é catalepsia e letargia e morte aparente, que você até citou aí. Né? O Kardec faz algumas questões. E é interessante que a resposta que os espíritos dão nada mais é do que uma função em que o corpo não está respondendo, vamos assim dizer, né, aos estímulos, né? E é uma grande oportunidade de se descobrir a existência né, da alma em si, ou seja, da consciência pós-físico, né? E a partir dali se abre um campo para estudo muito interessante, né? Então, se a gente for pensar o que seria o coma hoje, seria isso, na verdade, né? É o corpo físico não respondendo a uns estímulos da alma em si, ou seja, a alma está inconsciente. Aliás, a palavra coma significa isso, né? Sono profundo. Ela é lá do grego, né? Ela vem lá você pega o sentido dela, é esse sono profundo. Então você entra num estado em que você não tem a consciência. Quer dizer, como é que pode uma pessoa não ter consciência, né? Então o corpo em si, ele não está respondendo aos estímulos. É isso que é interessante. Interessantíssimo. E aí vem essa questão, né? Tá morto, não tá? E interessante, né? Edson, você falar disso, porque inclusive os estudos mostram que é importante você conversar com a pessoa em coma, e várias pessoas que voltam do coma relatam que ouviram tudo aquilo que foi falado, que gravaram aquilo que foi conversado com ela no estado de coma. Então, realmente é um estado de morte aparente, né?
bem similar ao sono, e a pessoa que não tem essa crença na espiritualidade, né, que é materialista, acredita que o corpo está ali inerte, né, mas na verdade as funções espirituais estão ativas, né, tanto que a pessoa consegue gravar e muitas vezes descrever situações, né, nesses casos de EQM a gente vê muitos relatos que a pessoa descreve situações, médicos, enfermeiros que estiveram ali, visitas que recebeu, sendo que a pessoa não estava consciente, como ela lembra. Então, é o espírito que teve aquela experiência, né? Então, são provas de que a espiritualidade está aí, né? Então, enquanto está em coma, o espírito está ali do lado do corpo. Ele pode estar do lado, ele pode ir para outras dimensões. Depende muito da necessidade, né? E do grau de adiantamento, né? O grau de ligação com a matéria, igual no sono, né? Se você é mais espiritualizado, você consegue ir para talvez até outras. Mas se ele se lembra do que foi falado, o que aconteceu, porque ele está do lado. Exatamente. Agora, a gente precisa entender, eu não sou médico para falar sobre o tema, mas lendo um pouco sobre o assunto, a gente entende que é uma disfunção neurológica, na verdade, né? Algo que acontece com o cérebro, que não permite que naquele momento, né, em que você está naquele estado, você tenha consciência. Porém, você, espiritualmente falando, guarda, né, lembranças daquele momento, daquele estado ali que você ficou. Certo. Então é interessante nesse aspecto, né? Tem casos relatados interessantes de pessoas que entraram em coma, ficaram um tempo lá, e quando voltam, elas esquecem de coisas básicas, mas têm memória do que ocorreu no momento em que estavam em coma. Então a pessoa, ela sofreu algum tipo de alteração no cérebro, né? Na massa cinzenta que eles falam lá, que acho que guarda esse tipo de relação, né? E às vezes ela esquece, por exemplo, ela não consegue pronunciar as palavras direito, ou seja, ela perde, né, essa capacidade do uso da fala, ela vai recuperando isso aos poucos, ela não tem memória de coisas, por exemplo, de parentes ou coisa assim, mas ela lembra exatamente as coisas que ocorreram durante o estado em que ela estava inconsciente, quer dizer. Então isso aí vem intrigando, inclusive, os médicos, porque realmente é aquilo que os espíritos já disseram lá para o Kardec, lá atrás, né, na questões lá que eu já falei, né, de que os médicos podem, através disso, considerar que a consciência é algo que está fora do corpo físico. Isso é o que vem intrigando e vem fazendo aí uma série de médicos, inclusive, estudarem o assunto, né? Eu tenho uma palestra sobre isso, sobre esse tema, né? Então, tenho aí uma série de livros que eu posso citar aqui, se vocês quiserem, no programa. Vai citando. Dos médicos, né? É até interessante, porque são pesquisadores, são médicos que não são espíritas, né? E eles vêm comprovando justamente isso. Que está nessas questões que eu citei que é bacana, aqui, né? Que é o aspecto científico da doutrina espírita, né? Então você vê estudos médicos com a metodologia científica que comprovam e concluem as mesmas coisas que a gente estuda no Livro dos Espíritos, né? Isso é fantástico, né, Edson? Pela conclusão, né? A Irene Alencar está no nosso Facebook participando conosco e ela diz: olá, adoro vocês. A minha irmã está entubada e com sedação. Não é o mesmo que o coma, mas ela está no processo inerte e é o mesmo? As funções espirituais estão ativas? Certamente. Então, isso é um coma induzido, né? Porque tem dois tipos de coma. Você tem um coma que acontece por um acidente ou alguma coisa, né, física que ocorre, e tem o coma induzido pelos médicos, através de remédios, né? É um estado de inconsciência que você fica induzido. É o que é o caso da irmã dela, né? É só o físico que está inerte. O espírito está bem ativo. Tá, Irene? Se você quiser conversar com ela... São momentos interessantes aí de poder... É até meio estranho, né? Você está falando com uma pessoa que não te responde. Dependendo da situação é até bom, né? Mas tem, né? A gente fala Sabe aquele caso que você fez comigo? Aí você vai falando, né? Mas ela pode se comunicar, né? Ela pode se comunicar durante o sono, né? E você falou da emancipação da alma, há relatos né? de pessoas que
Tem coisas interessantes, tá? Tem relatos de pessoas que lembram da conversa, e tem casos que as pessoas não lembram, mas elas acordam com uma outra percepção das coisas. Então, por exemplo, momentos assim que as pessoas pedem perdão, ou momentos em que as pessoas se abrem, né, por uma situação em que elas não tinham condições de fazer enquanto conscientes. As pessoas que estavam em estado inconsciente, quando acordam, voltam com uma outra percepção, uma outra forma de tratar e de lidar com essa situação. Seria aí um motivo para acontecer isso, espiritualmente falando, porque tudo tem um motivo, né? Pode ser. As razões são as mais variadas, né? A gente não pode classificar. É uma regra, né? Você não pode chegar e falar, é isso. Mas porque cada história é uma história, né? Cada caso é um caso. Mas o que leva a pessoa a entrar no coma, né? Aí tem uma variante muito grande de opções, né? E de necessidades, de aprendizados e por aí afora. O fato é, o espírito não perde nada. Ele só não está interagindo fisicamente. Mas espiritualmente, né? Ele está interagindo de alguma forma. E nesses casos de coma induzido, além, lógico, da prescrição médica, muitas vezes para preservar a atividade cerebral e outras situações físicas, para o espírito é sempre um proveito de progresso e desenvolvimento, né? Porque o espírito continua, ele não... fica estático, ele não fica parado ali do lado do corpo. Não estaciona ali, ele continua em atividade. E às vezes para o espírito isso é um bem maior, né? Aquele mal aparente é o bem maior. Ele pode... Deus é soberanamente justo e bom, né? Então, esses processos muitas vezes acontecem para tirar a pessoa de determinadas situações que seriam muito mais gravosas em questões de compromissos espirituais. Então, a pessoa pode ser momentaneamente retirada de circulação por alguma razão, porque ela estaria se precipitando em alguma situação que pudesse trazer prejuízos muito maiores para o seu espírito. Então, e o que seriam alguns dias em coma, 40 dias, 10 dias, comparado com a eternidade. Nada. Né? Então, sabe aquele minuto de recolhimento, né? Fazer uma analogia? Um descanso, aquele minuto que o espírito precisa realmente parar, né? Aquela pessoa está meio desgovernada, ou às vezes no aspecto da saúde, ou mesmo em questões morais, né? Um exemplo clássico aí que a gente pode usar por exemplo, a pessoa que dirige embriagada, que pode causar um mal maior para outras pessoas, né? Ou outras situações que às vezes a pessoa vem cometendo alguns equívocos que pode estar causando um prejuízo ainda maior, então ela pode ser retirada ali momentaneamente. Peraí, vamos pro cantinho do castigo dar uma pensada, né? Vamos reformular algumas coisas, vamos reestruturar essas ideias para a gente não aproveitar da melhor maneira possível essa reencarnação, né?